Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo de longo prazo pra gente falar aqui. Eu trago conteúdo principalmente sobre finanças, investimento, onde a gente carrega os ativos por um longo período de tempo. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre alguns dos principais REITs listados lá nos Estados Unidos. REITs têm particularidades extremamente importantes e hoje eu vou focar em um em especial que paga muito dividendo em dólar, que é o WP Carey. Vou estressar todos os pontos sobre esse REIT, alguma análise super importante, lembrando que essa análise é uma sugestão num comentário aqui no YouTube. Então deixa comentário, deixa sugestões, que a participação é muito importante para cada vez mais eu conseguir trazer conteúdo que agregue valor para todos os investidores aqui do canal. Vamos lá! Então, aqui na tela eu trago o gráfico do WP Carey. Então a gente pode ver que desde o início da operação já tem 256% de valorização e o REIT é basicamente um reloginho. Ele vem entregando valor ano após ano. E é importante a gente entender que os REITs são empresas lá nos Estados Unidos e, em tese, essas empresas têm uma valorização menor, porque elas são um investimento em imóveis e a gente sabe, não tem muitas discrepâncias em relação a investimentos em imóveis, porém, normalmente os REITs são um reloginho que entregam resultado após resultado. E o que esse REIT tem de especial se a gente for comparar alguns outros ativos no mercado americano? Primeiro é que ele é um REIT focado em sale leaseback. E o que é isso, Francisco? Sale leaseback é quando uma empresa ela vende os seus imóveis para um investidor, no caso esse REIT, e depois ela pega esse dinheiro e ela faz o contrato de longo prazo, de locação por longo prazo. Isso é muito importante porque tem muita companhia que quer extrair 100% do valor do imóvel que ela tem, ela coloca em capital de giro na operação, consequentemente consegue manter o controle mais operacional em relação aos seus ativos. É muito importante e esse ponto a gente tem algumas particularidades no WP Carey que eu vou falar aqui, mas é importante a gente trazer quais são os principais REITs listados lá fora que tem esse modelo de sale leaseback. Então a gente pode ver o WP Carey, que ele tem mais ou menos 5,5% de yield e uma série de outros ativos. Vou trazer aqui os mais conhecidos, como o National Retail, a gente tem o Realty Income, que é extremamente conhecido, a gente tem o Essential Properties, que é um REIT conhecido também, para a gente começar a entender um pouco mais desse modelo de operação. Vocês já podem ver que são REITs com yield bem interessantes e eu listo talvez aqui os maiores para colocar no radar de cada investidor. E principalmente nesse modelo que o REIT opera, tem alguns benefícios extremamente importantes. Primeiro, as empresas conseguem ter acesso imediato ao capital. Se eu vendo o ativo, o REIT vai lá, paga o quanto antes e as empresas têm acesso imediato ao capital, consequentemente depois gerando retornos importantes para o REIT. Assim como alternativas de capital, ou seja, caso a companhia necessite de capital, ela pode fazer esse modelo de operação. Basicamente, ela pega esse imóvel também 100% do valor de mercado, ela consegue vender para um excelente comprador que tem capacidade financeira de pagamento disso, assim como mantém o controle da sua operação, ou seja, não precisa mudar de local, não precisa sair de um lugar para outro, não precisa mudar de cidade. Isso é extremamente importante para as companhias que fazem a venda desses imóveis para esse REIT, assim como tem benefícios fiscais e um parceiro de longo prazo, ou seja, o sale leaseback é uma maneira muito importante que tem no mercado americano, que essas empresas operam, e a gente tem alguns dos principais REITs que são listados nesse modelo, como a gente vê aqui, traz muitos benefícios. Então, aqui a gente tem alguns dados importantes desse REIT. Primeiro, hoje ele negocia numa relação preço-lucro de 31 vezes, assim como tem um valor de mercado perto de 14,3 bilhões de dólares. Talvez os pontos mais importantes aqui em relação aos seus fundamentos, importantíssimo também, 45 anos de experiência, ou seja, já está listado há vários e vários anos. Ele está presente em 25 países, não é só nos Estados Unidos que esse REIT tem propriedades, vou entrar também na parte do portfólio, assim como mais de 30 setores, ou seja, 30 setores que fazem alocação, que fazem parte da receita desse REIT, não é vinculado a um setor específico e tem mais de 1.200 propriedades. Importantíssimo dentro do cenário desse REIT que traz dividendos interessantes, traz movimentos interessantes e um portfólio cada vez mais completo no longo prazo. Então, um dos principais pontos é que 62% das propriedades estão nos Estados Unidos, então é importante ter isso no radar, 35% na Europa e 2% em outros países.
coisas. Importante aqui é o seguinte, olha a taxa de ocupação, 98% é uma taxa extremamente interessante na operação, ou seja, resiliência nos resultados. Cada vez mais a gente tem resultados atraentes e o REIT já sabe, em tese, quanto que ele vai receber para os próximos anos. Pessoal, o feedback de vocês é extremamente importante. Se essa é a primeira vez no canal, te inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho. Vai receber todo o conteúdo em primeira mão, 2 vídeos semanais, mas lives para te ajudar na gestão de patrimônio, na alocação de ativos para o longo prazo. E se você já é um holder nato que já está aqui há vários vídeos, o teu like é extremamente importante para a gente conseguir chegar a cada vez mais pessoas. Então vamos lá, pessoal, dados os movimentos que eu trago aqui, olha a diversificação, ou seja, a gente é um REIT extremamente diversificado, tem várias e vários tipos de negócio que fazem parte do portfólio desse fundo, da alocação desse fundo. Então essa diversificação que a gente fala aqui está muito na parte industrial, a gente tem também setor de warehouse, ou seja, setor de armazenagem, a gente tem escritórios, a gente tem a parte de varejo. Então esse ponto é extremamente importante, essa diversificação, e você sabe que eu gosto muito da área industrial, que é 49% desse REIT, ou seja, esses movimentos em que tem muitos negócios e negócios importantes e interessantes na economia, é um dos grandes benefícios que eu vejo nesse REIT, esse modelo de sale leaseback, basicamente um foco também na parte industrial, não ficando refém também somente da operação Estados Unidos, onde essa diversificação ajuda muito num cenário de longo prazo. Então, como eu falei, a parte do portfólio global, a gente tem 62% da operação em Estados Unidos e depois grande parte na Europa, ou seja, principalmente Londres, Amsterdã, são polos onde esse REIT opera. Então, quem investe nesse REIT tem 65% das propriedades nos Estados Unidos e o restante aqui na Europa, para a gente fazer a alocação dos ativos desse REIT. Então, para o investidor de longo prazo, um dos grandes benefícios é o crescimento de dividendos. Lembrando que dividendo não é tudo, a gente tem uma série de outros fundamentos importantes para analisar. Então, aqui a gente vê o crescimento dos dividendos, ou seja, é um ponto extremamente importante, mas lembrando, os REITs que pagam menos dividendo, historicamente, eles se provaram com maior valorização de mercado. Eu não estou dizendo que dividendo é ruim, longe disso, mas a gente vê esse aumento de dividendo, porém, à medida que a operação cresce e o REIT tem mais capacidade financeira para aportar, para investir, é um ponto extremamente importante no longo prazo. E para o investidor que busca valorização também, a gente tem o lucro líquido, é extremamente importante, ou seja, quanto que entra no bolso do acionista, do investidor, em relação às operações. Então, esse lucro líquido desde 2005 até o final do ano de 2021 vem crescendo a níveis importantes. Então, esse movimento de crescimento de lucratividade, capacidade financeira de aquisição de novos imóveis, capacidade financeira de achar bons ativos, é um ponto que faz a valorização desse REIT ser muito importante e, consequentemente, é um resultado de toda a operação por trás dela. E esse aqui é um dos cenários mais importantes que eu trago aqui nesse vídeo, basicamente o FFO. O FFO é basicamente o quê? O lucro que tem pela operação, o lucro que cada imóvel traz num cenário como um todo. Então aqui eu trago as estimativas e o realizado em relação a essa operação. Então aqui dentro do cenário cinza a gente tem as estimativas e dentro do cenário azul a gente tem o realizado. O que eu quero dizer? A gente não tem grandes surpresas. O que o mercado espera de lucratividade desse REIT, ele está conseguindo entregar nos últimos trimestres e a gente já tem aqui a previsão de 2022. Esse é um ponto extremamente importante que a gente vê uma manutenção desse FFO, consequentemente não tendo grandes surpresas em relação a esse ativo. É algo que vai dobrar de tamanho? A gente não espera isso dos REITs. Normalmente a gente tem que olhar como que o segmento como um todo anda. Então os REITs, ao natural, eles já são ativos diversificados, ativos que trazem menos proteção e têm um menor beta, ou seja, eles costumam andar menos do que as ações. Não é um ponto positivo, não é um ponto negativo, é apenas a particularidade do ativo. E você, já investe em REITs? Se você já investe, me manda uma mensagem no Instagram, deixa aqui o comentário com as sugestões para a gente entender um pouquinho mais sobre esses movimentos de longo prazo. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho e tem um botão aqui de Seja Membro para quem quiser ajudar um pouco mais o canal para a gente chegar mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.